Afinal, por que o Palpatine nunca completou o treinamento de Conde Dooku? Não é segredo pra ninguém que o Conde Dooku era um dos duelistas mais poderosos de Star Wars, tendo dado uma sova no Obi-Wan 2 vezes e apenas perdendo pro Anakin, que era o escolhido. Mas e se eu te dissesse que enquanto os Jedi estavam ali caçando o Sith nos confins da galáxia, o treinamento mais perigoso e bizarro de todos estava acontecendo bem debaixo do nariz deles? Pois é, o treinamento do Conde Dooku, ou Darth Tyrannus, foi muito bizarro e diferente de tudo que você pode imaginar. Até mesmo o próprio Palpatine tinha medo de estar criando um monstro. Então vem comigo para entender como foi esse treinamento do Conde Dooku, o que aconteceu nesses quase 10 anos sob a tutela do Palpatine. Bom, apenas uma contextualização. O Conde Dooku, ele era um mestre Jedi, ele foi o aprendiz do Yoda e o mestre do Qui-Gon Jinn. Qui-Gon Jinn que encontrou Anakin, que treinou Obi-Wan e que acabou morrendo para o Darth Maul. E foi justamente a morte do Qui-Gon que foi o motivo do Conde Dooku finalmente abandonar a Ordem. Para quem não assistiu, tem uma série muito legal que chama Histórias dos Jedi. E lá a gente vê um pouco da história de origem do Dooku e toca muito nesse ponto. O Dooku, ele acreditava que a Ordem Jedi tinha vendido a sua alma e se tornado um cachorrinho de colo do Senado e dos políticos de Coruscant. E depois da morte do seu pupilo e seu amigo, o Qui-Gon, ele acabou se entregando de verdade ao lado sombrio. Se a gente for pegar aqui dos anos 32 até os anos 22, antes dos eventos de Uma Nova Esperança, existe um buraco aí na timeline do Conde Dooku que a gente vai preencher hoje, que é justamente esse treinamento. Tudo bem que o Palpatine ele também estava treinando o Darth Maul, mas o Maul era um caso diferente, ele foi moldado através da dor e do ódio desde que ele era uma criança. Já o Dooku, ele era um mestre Jedi, que ele tinha lá seus 60 e poucos anos, já estava bem mais velho. Ele era bem mais experiente, mas ele tinha também um ego bem inflado. O que é irônico porque ele sempre fala dobro do orgulho, o dobro da queda. Mas apesar do que a gente possa pensar, o treinamento dele não foi uma coisa tão física, tão técnica, mas sim um jogo psicológico deturpado do Palpatine. Pra variar, Palpatine sendo Palpatine. Esse treinamento do Dooku, ele foi mais ideológico. O Conde Dooku, ele odiava a corrupção da República e se via como uma pessoa idealista. Tanto que a queda dele pro lado sombrio, ela é muito mais por uma questão ideológica do que realmente uma busca incessante pelo poder. Tanto que esse é um dos motivos pelo qual o Dooku, ele não fica com os olhos amarelos de Sith. Ele não tá ali por causa do ódio e da raiva, mas sim por questões ideológicas. E o Palpatine, brilhante e cruel como sempre, o convenceu de que só o poder absoluto traria a ordem à galáxia. Então ele usou ali um artifício do Sith para justificar isso pro Dooku. Sendo assim, ele acabou fazendo com que o Dooku acreditasse que os Sith eram os verdadeiros equilibradores da força. E o Dooku acabou eventualmente caindo nesse papo, nessa manipulação, e acreditar nesse sacrifício de inocentes como um mal necessário para um futuro perfeito, fazendo com que ele substituísse a figura de mentor do Yoda que ele teve, que era o seu antigo mestre, pela do Palpatine. E sem perceber, ele estava sendo utilizado como uma marionete do Palpatine, simplesmente para ser descartado alguns anos depois, assim que o escolhido estivesse pronto. E diferente do Darth Maul, que era tratado como um cão de caça, o Dooku era quase um parceiro do Palpatine, um confidente. Palpatine sabia que não adiantava mentir para um homem tão inteligente. Então o truque que ele usou foi a verdade nua e crua para seduzir o Dooku. O Palpatine, ele pulou o básico, afinal o Dooku já era um dos melhores duelistas aí da história, e foi direto para a parte mais pesada, a parte mais encorpada do treinamento, a doutrina Sith. E nisso o Dooku mergulhou em magias tão profundas e aprendeu até algumas técnicas, como criar doppelgangers, que eram clones de energia sombria que permitiam com que ele estivesse em vários lugares da guerra ao mesmo tempo. Apesar disso, ele não estava apenas aprendendo a lutar, ele também estava aprendendo a dobrar essa realidade. O Dooku, ele pegou a sua famosa forma 2 de combate, que era a Makashi, e a transformou em algo perturbador. Para o Jedi, o foco dessa forma era desarmar o seu oponente, mas para o novo Lord Sith, Darth Tyrannus, o foco era a precisão e a estocada direta no coração. O que ele queria era eficiência. E isso estava até no seu sabre curvo, projetado para ter uma pegada ainda mais precisa. E um detalhe muito doido de tudo isso é que o Palpatine percebeu que o Dooku já estava estudando holocrons proibidos há anos,
lá nos arquivos Jedi. Então ele já sabia como evocar relâmpagos da força antes mesmo de virar um Sith. E isso deixou até mesmo o Palpatine de orelha em pé, fazendo com que ele começasse a segurar informações com medo de que o Darth Tyrannus, o Conde Dooku, ficasse poderoso demais, rápido demais e tentasse dar um golpe ali no Palpatine seguindo a regra de 2. E o Palpatine, sendo muito esperto, sempre 4 passos à frente de todo mundo, estava certo. O Dooku secretamente começou a usar sua própria coleção de relíquias Sith, preparando o terreno para, quem sabe, um dia derrubar seu próprio mestre. Mas o mais irônico de tudo isso, e até engraçado, é imaginar a astúcia do Palpatine. Afinal, o Palpatine treinou o Dooku por anos, bem ali em Coruscant, a apenas algumas horas ou minutos do Templo Jedi, ou seja, embaixo do nariz de todo mundo. O Conselho Jedi ficava ali matutando e tentando ir para Korriban ou para outros planetas com muita conexão com o lado sombrio, caçando o Sith, sendo que o Lord Sith Palpatine estava ali debaixo do nariz deles, conseguiu se camuflar, a gente já falou disso aqui no canal, e estava treinando um aprendiz oculto. E isso estava acontecendo em um distrito de Coruscant, que é conhecido como The Works, ou distrito de trabalho, um lugar industrial com prédios enferrujados, ocupado apenas por alguns droides sucateados e algumas gangues perigosas. E foi justamente ali, no meio daquele metal podre, que o Palpatine se encontrava com o Dooku. A gente viu isso inclusive em Histórias do Jedi, que é a série que eu indiquei aqui pra vocês. E lá era um lugar muito estratégico e conveniente pro Palpatine. Desse jeito, o cara podia sair do Senado, dar um pulinho lá, um treino rápido com o Dooku e voltar sem levantar nenhuma suspeita. E isso que é um detalhe assim que você pega e fala, caramba, o Palpatine é bom demais, cara. Que vilão, que vilão. No fim das contas, Conde Dooku ele não foi treinado para ser um sucessor, mas sim para ser apenas a ferramenta de luxo mais sofisticada da história. Ele era um mestre Jedi lendário, um lorde aristocrata, um conde de sereno, um cara com muita grana, com nome, com educação, que acabou jogando tudo pro alto para se tornar apenas um fantoche, uma marionete do Palpatine. E isso deixa ainda mais trágico a morte do personagem, quando ele tá ali lutando contra o Anakin, acreditando que aquilo é um teste para que ele provasse seu valor, ou eventualmente conseguissem trazer o escolhido pro lado deles, e a partir do momento que o Anakin corta suas mãos, a gente vê o terror no olhar dele, ao Palpatine pedir pro Anakin matar o Dooku, e você vê que ele finalmente, só ali, entendeu que ele estava sendo usado. Cara, um baita personagem. Conde Dooku é sensacional, Palpatine é sensacional, Star Wars é sensacional. Então é isso, queria compartilhar com vocês esse treinamento bizarro do Conde Dooku. Valeu, Adriano Ticiano, Igor S, Matheus Santos, Vitor Bertoli Nascimento, Durânimo de Brasil, Houston Neno Gomes e Christian Pereira por serem membros apoiadores. Vejo vocês na próxima e this is the way.